Olá, meus irmãos, uma boa noite para você, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Nessa celebração, nesse culto a Deus que nós vamos oferecer, que nós vamos prestar a partir deste momento, eu quero começar cantando uma canção que particularmente eu gosto muito. E eu tenho certeza que, se você conhece essa canção, você irá concordar comigo que vale a pena gostar dela. Porque é uma canção bíblica e como quando nós cantamos, nós oferecemos a Deus o que estamos cantando, nada melhor do que oferecer a Ele palavras que são bíblicas e são verdadeiras. Então, essa canção é exatamente isso. O título dessa canção é Doce Nome. E o nome de Jesus, de fato, é doce, é maravilhoso, não é? É um nome que abençoa, é um nome sobre todo nome. O apóstolo Paulo disse isso, não é? Que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, a saber, o nome de Jesus, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E eu quero começar o culto de hoje, a nossa celebração, cantando exatamente essa canção. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome,
transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. O nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Muito bem, meus irmãos, na noite de hoje, não é? Eu quero ler o Salmo de número 127. Essa leitura, ela servirá na noite de hoje como aquela leitura que nós fazemos nas nossas reuniões na igreja. Né? No momento nós não estamos indo à igreja para os nossos cultos, mas eu quero ler o Salmo de número 127. Salmo 127, ele será, neste momento, como a leitura oficial em nosso culto. E o Salmo 127 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com eles enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Meus irmãos, eu quero orar neste momento, porque não só por isso, mas porque eu quero compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Então, eu convido você a orar comigo para que o Senhor, por intermédio da ação do seu Espírito Santo, fale aos nossos corações, nos fortalecendo, nos corrigindo, nos edificando, nos trazendo maturidade, iluminando a nossa mente, porque nós somos trabalhadores do Senhor. Nós somos trabalhadores do Senhor. Nós somos chamados para executar uma obra. O Senhor colocou um trabalho em nossas mãos, uma missão em nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de, nesta noite, celebrar o nome de Jesus com cântico, com oração e também, Senhor, celebrar ao Senhor com um culto de adoração. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que nos guia, que nos protege, que nos guarda, que nos sustenta. Então, ó Pai, em nome de Jesus, neste momento eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações durante esta ministração da Tua Palavra e que o Senhor fale conosco na ação poderosa do Espírito Santo, edificando cada vez mais a Tua Igreja na pessoa gloriosa de Jesus. Abençoe, Senhor, a Tua Igreja e guia-nos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, para que venhamos a fazer a Tua vontade, venhamos a cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes eu quero mandar um abraço ao nosso querido pastor Esdras Moreno Pintor. Que o Senhor abençoe sua vida, pastor. O Senhor Deus tem dado ao Senhor um dos maiores, se não o maior privilégio do homem na terra, que é servir a igreja de Jesus como pastor. Então,
Pastor Esdras, para quem não sabe, está à frente da igreja há mais de 30 anos. Que maravilha, que maravilha. Eu não terei essa oportunidade, porque provavelmente eu não vou viver tanto assim. Eu já tenho os meus 53 anos e mais 30 anos é um desafio. E hoje eu vou estar falando sobre desafio. Então, graças a Deus pela vida do nosso pastor Esdras e também graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos da ICBB, da Igreja Cristã Batista Bíblica na cidade de Santa Branca. Graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de conhecer esses irmãos e nós nos alegramos muito por estarmos juntos, por estarmos servindo a Deus juntos. E eu agradeço sempre a Deus, sempre falo isso aqui, com a Simone, minha esposa, e com alguns irmãos também. Eu agradeço ao pastor Esdras por me dar a oportunidade de servir a Deus nessa igreja. Muito obrigado, pastor. Que Deus enriqueça a sua vida. O Senhor é uma bênção. Nessa noite, meus irmãos, eu quero pensar com os irmãos em conformidade com a palavra de Deus. Eu quero pensar com os irmãos sobre algumas coisas, alguns assuntos, sobre desafios, sobre oportunidades e também sobre possibilidades. Todas essas coisas estão diante de nós, está diante da igreja, está diante do povo do Senhor Deus. O Senhor Deus tem preparado a igreja, o Senhor Jesus tem nos guiado, tem estado conosco, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E depois disso nós estaremos para sempre com Ele. Mas nós temos, a igreja tem pela frente desafios, oportunidades e também grandes possibilidades. Tudo isso está à frente da igreja. Poucas pessoas gostam de desafios. Poucas pessoas gostam de desafios. A bem da verdade, assumir desafios é abrir mão do conforto. Quando nós aceitamos os desafios, nós abrimos mão de conforto. E, por exemplo, quando uma pessoa decide por morar num outro país, ela assume o desafio de enfrentar, primeiro, a cultura. A cultura é um grande desafio e muitas pessoas não conseguem conviver ou viver num outro país por causa da cultura. Depois vem o clima. Muitas vezes as pessoas desistem de morar num outro país, às vezes nem arriscam o desafio de ir morar num outro país por causa do clima. Ou geralmente é muito frio e por vezes é muito quente, mas geralmente são as baixas temperaturas que fazem com que as pessoas desistam do desafio. E muitas, mesmo aceitando, depois voltam para casa porque o frio foi intenso demais e elas desistiram do desafio. E depois da cultura e do clima, ainda existe a questão da comida. Por vezes as pessoas não conseguem se adequar, elas não conseguem se acostumar com a comida que é oferecida no país para qual ela decidiu aonde ela decidiu ir morar. Então, esses são pouquíssimos exemplos de desafios. As pessoas têm esse desafio pela frente, não é? Então, se você pensa em morar em outro país, estes são alguns dos desafios que você irá enfrentar. Outra coisa que os desafios exigem é submissão. Muitas vezes, morando no nosso país, nós que estamos aqui no Brasil, nós não admitimos sermos submissos a certas coisas. Mas,
Se aceitarmos morar num outro país, submissão é algo que poderá ser exigido de nós, de cada um de nós. É preciso aceitar certas coisas quando assumimos desafios. Em certos momentos, será necessário estarmos prontos a ouvir e dispostos a nos calarmos. Muitas vezes isso é colocado diante de nós. Isso é um desafio para muita gente. Calar-se, ao invés de falar o que pensa. E por vezes estamos prontos a aceitar desafios, mas não estamos prontos ou não estamos dispostos a nos submetermos às exigências que nos são impostas. Essa que é a grande verdade. No entanto, se quisermos vencer os obstáculos à nossa frente, submissão é e será um bom começo. Né? Submissão será um bom começo. Outra coisa que nós temos à nossa frente são as oportunidades. Para os irmãos terem uma ideia, eu me lembro perfeitamente de que há alguns anos atrás, Deus, por sua bondade, colocou à minha frente uma porta de emprego. Porém, dois detalhes importantes passaram a me incomodar muito. Primeiro, eu já estava empregado. E eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de trocar o certo pelo duvidoso. Então, essa nova oportunidade de emprego me fez pensar muito. O salário que eu ganhava no emprego que eu tinha na época não era lá dos melhores, mas por menor que fosse, ele estava garantido. Já o salário que eu passaria a ganhar, a receber, caso aceitasse o novo emprego, era menos da metade do salário que eu ganhava. E um amigo, percebendo que eu estava relutando em aceitar a oportunidade e percebendo também que eu poderia perder a oportunidade, passou a insistir comigo para que eu tomasse coragem e aproveitasse a porta aberta que Deus estava colocando à minha frente. Porque eu realmente estava com muitas dúvidas em relação a aceitar ou não essa oportunidade que Deus estava me dando. Graças a Deus, eu dei ouvidos ao meu amigo e agarrei a oportunidade e Deus me abençoou grandemente. Até hoje sou abençoado com esse emprego. E, vez por outra, eu me lembro das palavras desse meu amigo quando insistia comigo para que eu aproveitasse a oportunidade. Então, desafio, oportunidade e bênçãos. Tudo isso está colocado diante de nós. Um desafio, uma oportunidade e bênçãos. Diante de desafios e oportunidades, é preciso e absolutamente normal que façamos perguntas, ainda que sejam muitas. É preciso que avaliemos cuidadosamente o que está à nossa frente. Nem sempre uma porta aberta à nossa frente poderá nos levar a um caminho seguro. E nem sempre uma oportunidade, por melhor que pareça ser, nos garantirá segurança, tranquilidade e paz. E esses itens são indispensáveis à nossa vida. Abandonar o convívio da família, o conforto da casa dos pais, nem sempre é uma decisão fácil de tomar e, por vezes, pode acabar trazendo sérias consequências. Eu conheço pessoas que enfrentaram situações terríveis quando deixaram a casa dos pais e tentaram, e se aventuraram em ir morar sozinho, ir morar longe da família. Mesmo assim,
quando estivermos diante de desafios e oportunidades, devemos e podemos avaliar tudo cuidadosamente. Isso é essencial para as nossas vidas. E por fim, nessa palavra que compartilho com os irmãos nessa noite, nós temos as possibilidades, desafios, oportunidades e possibilidades. Existe uma possibilidade para todos os nossos propósitos e intentos bem à nossa frente. A questão é saber se essas possibilidades nos colocarão frente a frente a resultados bons ou ruins. Quando nós encaramos os desafios, aproveitamos as oportunidades e nos achegamos às possibilidades, quando as possibilidades aparecem, quando elas começam a se aproximar, nós precisamos começar a observar as possibilidades, elas são boas ou são ruins. Tudo isso é preciso que mesmo como crentes, ou como crentes, nós temos que analisar isso, como igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo alertou seus discípulos perguntando-lhes o seguinte, veja que pergunta interessante que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Essa conversa de Jesus com os seus discípulos está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 14. Evangelho de Lucas capítulo 14, do versículo 28 ao 30. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 28 ao 30, o Senhor Jesus diz assim, pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. As possibilidades, o desafio foi colocado diante dessa pessoa, não é? Os desafios foram colocados ali. Ele teve a oportunidade de encarar o desafio ou não. Então, desafios e oportunidades foram colocadas diante desse homem. E ele deveria avaliar as possibilidades. O Senhor Jesus, ele está dizendo isso para nós hoje. Os desafios estão à sua frente, as oportunidades, então avalie as possibilidades. Tudo isso está diante de nós, não é? Por essa e outras razões, nem sempre aceitar desafios pode significar que estamos fazendo a coisa certa. Um ditado nos alerta dizendo o seguinte, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Então, é preciso analisar. É preciso tomar todo o cuidado. Por isso, é preciso pensarmos com cuidado as decisões e escolhas que fazemos. Melhor que... Eu já ouvi isso algumas vezes e tenho falado sobre isso. Aqui em casa nós temos comentado sobre isso. Melhor que começarmos bem é terminarmos bem. Melhor que começarmos bem é terminarmos bem. Exatamente por isso foi que o rei Salomão, quando escreveu o livro de Provérbios, lá em Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 3, vamos dar uma olhada lá, meu irmão. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, está escrito o seguinte. Provérbios, capítulo 16, 3.
o rei Salomão escreveu o seguinte: entrega tuas obras ao Senhor. Obra é trabalho, é projeto, é plano. E teus planos serão bem-sucedidos. Salomão escreveu isso, gente. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. As oportunidades estão à nossa frente. Os desafios estão à nossa frente. E as possibilidades também. Vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Vamos apresentar os desafios, as oportunidades, as possibilidades. Vamos levar tudo isso ao Senhor. Vamos consagrar isso. E se o Senhor quiser, Ele nos fará homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças bem-sucedidos. Ele está dizendo isso em sua palavra. Deus nos dá garantias de que, se dedicarmos a Ele tudo o que pretendemos fazer em nossa vida, a fim de honrá-lo, seremos pessoas bem-sucedidas. Ou seja, venceremos os desafios. Grandes oportunidades se abrirão à nossa frente. Irmãos, Deus é um Deus abençoador. Deus quer o melhor para o seu povo. E se nós nos dedicarmos ao Evangelho de Jesus, se nós formos crentes dedicados na realização da obra que Ele confiou em nossas mãos, nós seremos bem-sucedidos, gente. Eu tenho dito aos irmãos da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, que Deus tem confiado a cada um de nós a sua obra. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz que Deus confiou um ministério a nós. E é o ministério mais excelente na vida do crente, que é o da reconciliação. Então, nós temos uma missão. E todos os nossos planos, projetos, oportunidades, desafios e possibilidades, nós temos que colocar diante do Senhor. Porque Ele disse o seguinte: se eu consagrar a Ele, Ele me fará bem-sucedido. Nada melhor que buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E Ele fará prosperar o nosso caminho. Deus não é um Deus medíocre. O Deus que nós servimos não é como o homem. Muitas vezes o homem nos promete coisas. Às vezes no nosso emprego, não é o meu caso, graças a Deus por isso, e eu espero que não seja o seu também. Mas muitas vezes as pessoas trabalham debaixo de uma palavra que foi dada, de uma promessa que foi dada pelo seu empregador, pelo seu patrão, mas o patrão nunca cumpre o que disse. Se você se esforçar, olha, eu vou te ajudar. Você se esforça e ele não cumpre. Deus não é assim. Deus não é medíocre. Deus é um Deus verdadeiro. Se Ele está dizendo que Ele nos fará homens e mulheres bem-sucedidos, pode confiar, meu irmão. Pode confiar. Deus te fará bem-sucedido. Deus te fará bem-sucedida. Deus não é mentiroso. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Foi exatamente isso, meus irmãos. Veja que coisa interessante. Foi exatamente isso que Moisés fez quando o Senhor o chamou do meio de uma sarça ardente. O anjo do Senhor desceu até onde estava Moisés. O Senhor estava olhando aquele homem. E o anjo do Senhor desceu na sarça e incendiou a sarça. Foi exatamente isso que Moisés fez quando o Senhor o chamou do meio daquela sarça ardente, que não se consumia. Primeiro, veja que interessante, primeiro, Moisés aceitou o desafio de se aproximar de algo que ele mesmo nunca tinha visto. E olha que Moisés era um homem muito bem instruído.
Ele era um homem capacitado, ele era inteligente. Ele havia cursado na melhor faculdade da sua época, a do Egito. Ele conhecia das coisas, mas ele viu que algo estranho estava acontecendo. Por cautela, ele deveria se afastar, gente. Como é que pode um arbusto estar incendiado, uma pequena árvore estar pegando fogo e não se consumir, as suas folhas não queimarem, o seu tronco não se incendiar? Isso estava acontecendo diante dos olhos de Moisés. Ele deveria se afastar. Qualquer um de nós faria isso. Não. Moisés aceitou o desafio de se aproximar de algo que ele mesmo nunca tinha visto, embora houvesse percebido que se tratava de algo sobrenatural. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 em diante, nós lemos, vamos dar uma olhada lá, meus irmãos. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 3, está escrito assim: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando ao Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Porque a sarça não se consome? Por que a sarça não se consome? E ele foi se aproximando. Ele aceitou um desafio. Quando Deus viu que Moisés se aproximava demais da sarça que estava em chamas, porém não se consumia, o Senhor disse a Moisés, versículo 4 e 5, o Senhor diz a Moisés o seguinte: Moisés, Moisés. E Moisés respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, é terra santa. Irmãos, mesmo estando diante de um momento tão assustador, tão desafiador, Moisés se sentiu desafiado a manter-se ali. E ao ouvir a voz dizendo: Moisés, Moisés, ele respondeu: estou aqui. Meus irmãos, se você está no deserto e vê uma árvore pegando fogo, mas ela não se consome, e do meio dessa chama sai uma voz que pronuncia o teu nome 2 vezes, você ficaria ali? Eu não. Eu não ficaria ali, meus irmãos. O desafio é grande demais para mim. Essa oportunidade eu passo. Moisés não. Ele aceitou o desafio de se aproximar. E quando o Senhor disse: Moisés, Moisés, ele aproveitou a oportunidade e disse: estou aqui. Desafios e oportunidades causam medo. Desafios e oportunidades causam medo. E isso é natural. Por vezes, incertezas, dúvidas. Se acompanharmos, irmãos, se nós acompanharmos a história e a trajetória de Moisés, a partir do verso 11 do capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vamos ver que até o final do seu ministério e da missão que havia recebido de Deus, Moisés fez várias e várias perguntas a Deus. Por vezes ele
titubeou diante de Deus, ele ficou em dúvidas diante de Deus. E ele questionou, ele perguntou se era aquilo mesmo. Senhor, se eu chegar diante de Faraó, o que é que eu vou dizer? Diga que eu sou, enviou você. Moisés fez várias perguntas. E nós também podemos fazer quando estamos diante de desafios colocados pelo Senhor. Deus nos chamou para a sua obra, assim como chamou seu servo Moisés. Irmão, você já parou, minha irmã, meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar que da mesma forma como Deus chamou Moisés para uma obra tão grande, Ele também nos chamou? O apóstolo Paulo, ao escrever aos crentes que estavam na cidade de Éfeso, no capítulo 4, verso 7 e 8, o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos o seguinte: mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus deu, por intermédio de Jesus, dons aos homens. Esses homens, meus irmãos, a quem Deus deu dons é a igreja. E essa igreja somos nós. Significa que Deus tem dado dom a você. Deus tem dado dons a você, porque você é igreja. Por que Deus deu dons à igreja? Para nos capacitar para a obra. A obra do evangelho que nós fazemos não é fácil, irmãos. Tem muito desafio à nossa frente. Pela palavra de Deus, entendemos que o Senhor nos capacitou para a sua obra, dando-nos dons espirituais. Porém, em certos momentos, nós nos vemos como que perdidos. Nós nos vemos como que perdidos em meio a tantas situações e embaraços. Nós crentes enfrentamos isso. Ou não? Sim, enfrentamos isso. Contudo, a palavra do Senhor para nós hoje é a mesma que ele deu a Moisés. Quando esse homem, Moisés, se encontrou frente a frente a um grande desafio, uma grande oportunidade e uma grande possibilidade. Ainda no livro de Êxodo, agora capítulo 14, Êxodo capítulo 14, verso 15. Irmãos, veja o que Deus disse a Moisés. Êxodo capítulo 14, verso 15. O Senhor disse assim: então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. Irmãos, Moisés encarou o desafio que Deus colocou à frente dele, aproveitou a oportunidade de servir a Deus, de servir ao povo e de servir e realizar uma grande missão. Ele havia sido capacitado por Deus e haviam provas suficientes disso. Mesmo assim, num determinado momento, ele não soube o que fazer. Então Deus olha para ele e diz assim: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que marchem, diga a eles que avancem, diga a eles que sigam em frente. Eu capacitei você para isso, tenha fé. Não é interessante, meus irmãos? Queridos, eu e você estamos diante de uma grande obra. Primeiro, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos ficar dando atenção a coisas que não nos ajudam, que só atrapalham, que só pesam, que só atrasam.
o cumprimento da obra. Eu e você fomos capacitados por Deus para uma obra. Nós temos um grande desafio em nossa igreja, meus irmãos. Eu e você temos um grande desafio pela frente. Qual será a nossa decisão? Qual será a nossa atitude, meus irmãos? O pastor Esdras, ele irá se lembrar que uma vez, conversando com ele, eu disse assim: pastor, o pastor Esdras vai se lembrar disso. Pastor, o senhor está à frente da igreja há mais de 30 anos. Ele disse: estou. Eu disse assim: o senhor já viu muitas coisas. Ele riu, não é, pastor? Pastor Esdras riu quando eu disse isso. Sabe por quê, meus irmãos? 30 anos não é brincadeira. É muito tempo. Ele desistiu? Talvez em alguns momentos da vida, não é, pastor? Ele tenha pensado: não vai dar mais. Mas o Senhor falou ao seu coração: siga em frente. E Deus fala conosco hoje, irmãos: siga em frente. Vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. A obra pode ser difícil. O trabalho pode ser penoso. Em alguns momentos, até nós podemos nos decepcionar. Mas temos que seguir em frente. Porque é a ordem de Deus para a igreja. A igreja de Cristo Jesus sempre enfrentará duras provas. O Senhor Jesus nos chamou não para um trabalho fácil. Irmãos, o trabalho para o qual o Senhor Jesus nos chamou não é fácil. Mas sim para uma tarefa que exige de cada crente coragem. Nós temos que ter coragem, irmãos, para fazer a obra. Nós temos que ter determinação para fazermos a obra. Temos que ter ousadia muitas vezes. Às vezes é preciso ser ousado para que a coisa aconteça. Sobretudo, nesse trabalho para o qual o Senhor Jesus nos chamou, nós temos que ter excelência. Tudo que nós vamos fazer para Jesus, temos que fazer com excelência. Porque Ele merece que seja feito dessa maneira. Mas ainda que venhamos a enfrentar duras tempestades em nossa jornada, e enfrentamos, irmãos, as palavras de Jesus, as palavras que foram ditas pelo Senhor aos seus discípulos, são também dirigidas para a igreja hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18 até o 20. Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, o Senhor Jesus disse assim: E aproximando-se Jesus, falou aos seus discípulos o seguinte: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Foi a palavra que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, e essa palavra tem tudo a ver conosco, irmãos. Eu vou estar com vocês até o final dos tempos. Queridos irmãos da Igreja Cristã Batista Bíblica em Santa Branca, nós sempre teremos desafios pela frente. As oportunidades sempre surgirão.
e as possibilidades também. O Senhor Deus sempre abrirá uma porta à nossa frente. Por isso, vamos continuar confiando no Senhor, confiando na sua palavra, porque o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. E os irmãos já têm visto que Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Queridos, como Deus tem feito grandes coisas por nós. Eis aí o motivo de estarmos alegres. Ah, Daniel, mas nós não estamos podendo nem nos reunirmos na igreja. Já faz mais de 2 meses que a gente não se reúne na igreja. Querido, nós estamos reunidos. O Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é o que nós estamos fazendo. Ontem, lá na igreja, eu estava conversando com o Vanderlan e com o João Paulo. O João Paulo estava na escada, terminando lá de fazer a instalação dos ventiladores. E eu disse para o Vanderlan assim: o que nós estamos fazendo, isso é ser igreja. Nós não estamos parados, nós estamos caminhando. Eu passei na semana passada, no final da semana passada, na casa do pastor Esdras, até ganhei um pote de arroz doce lá da Sirlene. E pode fazer mais, a gente gosta. E Deus abençoe, viu, Sirlene, pelo arroz doce, a Sirlene também. E quando nós passamos lá, nós passamos porque a igreja está comprometida em socorrer aqueles que têm necessitados, têm necessidades. E eu passei lá para recolher alimentos, porque nós precisávamos montar algumas cestas básicas para compartilhar com algumas famílias. Isso é igreja. Outros irmãos também compartilharam alimentos. E nós, como Igreja de Jesus, na cidade de Santa Branca, pudemos socorrer algumas pessoas, várias crianças. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a igreja segue caminhando. Eu disse no início do culto, nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Meu irmão, que Deus abençoe você ricamente em Cristo Jesus. Vamos juntos, vamos seguir em frente. O Senhor tem grandes coisas ainda a realizar no nosso meio. Deus abençoe você, que você tenha uma semana na presença do Senhor Deus. Vamos continuar orando, vamos continuar contribuindo com alimentos, contribuindo com a obra, porque a obra do Senhor só irá parar quando Ele tirar a sua igreja desse mundo. Aí sim, por enquanto, meu irmão, aconteça o que acontecer, nós seguiremos em frente como igreja do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana abençoada em Cristo Jesus. Vamos orar. Orando, eu estarei encerrando a minha palavra aos irmãos e esse culto de celebração ao nosso Deus. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que tivemos de celebrar o nome de Jesus como igreja, cada um na sua casa, mas cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, segundo a Tua graça, segundo as Tuas muitas misericórdias e o Teu poder, seguirmos a nossa jornada nesse mundo até o dia de Cristo Jesus. Guarda, ó Deus, a Tua igreja, guarda os Teus filhos nesta semana, e que nós possamos, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, nos reunirmos em breve para continuarmos celebrando o nome glorioso de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão,
Deus te abençoe em Cristo Jesus.